Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Vou dar uma ajeitada aqui no meu óculos, estou com fundo, tá? Por isso que eu tô ficando branca, parece que eu tô brilhando, né? E, deixa eu ver se não tá dando reflexo, acho que tá, né? Então, pessoal, estamos aqui hoje para falar sobre contestação na vistoria de imóvel alugado. Esse vídeo ele vai ser um pouco neutro, para quem não me conhece. Eu, geralmente, aqui no canal, eu falo para o público de corretor de imóveis, historiador e imobiliária, não falo para o público locador e locatário, tá? Por eu ser historiadora de imóveis e corretora também, então eu falo com esse público porque é o mercado que eu vivo. Mas esse vídeo vai ser um pouquinho mais neutro, porque é importante que as expectativas do locatário e do locador e da imobiliária estejam alinhadas. Então esse vídeo vai servir para todo mundo. É bom que o seu locatário saiba dessas informações e é bom que você saiba para que vocês possam alinhar. Não vou falar nada contra a lei, não vou falar nada que vá pender mais para um lado do que para o outro. Isso aí eu deixo com vocês. Sempre tem gente que fala assim, a lei do inquilinato favorece muito o locatário. E outros dizem, a lei do inquilinato favorece muito o locador. Então, nunca vai ter um consenso, sejamos honestos. As leis estão aí para isso. E, realmente, às vezes ela pode pender para um lado ou para o outro. Mas a intenção é que haja um equilíbrio, né? Então, o que a gente vai falar aqui é da contestação quando você alugou um imóvel. Então, vou tentar não ficar muito em pessoas, né? Locador, locatário imobiliária, mas falar sobre a contestação em si. Nós temos lá a vistoria de entrada, que é prevista na Lei 8245, né? No artigo 22, lá nas obrigações do locador. E a lei, ela fala da vistoria de entrada e ela nem usa essa palavra vistoria de entrada, ela usa descritivo, descrição do imóvel locado. Então, nós que trouxemos esse nome de vistoria, né? O mercado trouxe esse nome. Mas ela não tem nada sobre contestação. Não tem. Essa lei é de 92, gente. 91, 92. Peraí, que eu sempre esqueço de quando que é 91. Sempre me confundo, porque 92 foi quando o Wagner nasceu, né? O meu marido. E aí eu sempre confundo as datas. Então, naquela época, era um cenário totalmente diferente. As casas não eram... Casas e apartamentos não eram mobiliados como é hoje. Então, não tinha tanta coisa para verificar, não tinha necessidade de ter uma contestação. Era muito simples, sabe, de fazer a vistoria. Era teto, parede, piso e porta, e acabou, sabe? Não tinha mesa, não tinha cadeira, não tinha mobília. Então, era muito mais simples de fazer. Então, provavelmente por isso que ela não previa contestação. Tem um projeto de lei, né? Não sei se já foi para votação, acredito que não, que é para regulamentar melhor essa questão da vistoria, daí vai ter lá que é obrigatório ter fotos, que o locatário tem que acompanhar e etc. Eu penso assim, gente, a contestação tem que existir, tá? Você que é imobiliária, que é corretor ou locador, no seu contrato tem que ter uma previsão contratual de contestação. Então, o locatário, ele pegou a vistoria de entrada, ele assinou, e aí ele entrou no imóvel, ele tem que ter o direito de contestar essa vistoria, porque pode acontecer de passar uma coisa desapercebida, né? Quem faz a vistoria não é um robô, ainda eu espero que demore, não é um robô, não é uma máquina, é um ser humano, e ser humano erra, entende? Ser humano pode não ver certas coisas, ainda mais questão de visão. Por exemplo, eu uso óculos, se eu for fazer uma vistoria sem óculos, eu não vou enxergar nada. Claro que seria negligência minha, né, se eu fosse fazer sem óculos. Mas a minha visão é diferente da sua. Tem gente que é mais atenta a detalhes, tem gente que não é, né? Então, tem coisa que eu vou ver, tem coisa que eu vejo de longe, assim, e o Wagner já não vê, ou minha mãe não vê, ou qualquer pessoa não vê, entendeu? E então, assim, pode acontecer de passar uma coisa desapercebida, de estragar, por exemplo, na hora que foi feita a vistoria, estava ok, mas é um item que já estava bem desgastado. Aí, quando o locatário entrou, ele ficou um dia ali fazendo as conferências. Um exemplo, vamos pensar numa maçaneta. Na vistoria de entrada estava ok, estava frouxa, mas ela estava funcionando. Daqui a pouco a maçaneta cai. Um dia para o outro, pode acontecer, porque já estava desgastado. Então, são coisas que podem ocorrer. Então, tem que ter um prazo de contestação. Não precisa ser um prazo muito longo, de 30 dias, 40 dias, 2 meses. Eu acho que um prazo razoável é de 5 a 10 dias. Úteis não, corridos, tá? Eu penso que esse prazo tem que contar a partir da entrega das chaves. Não chegou a luz no imóvel. Eu sei que é ruim, mas você tem que verificar. Eu vou dar o exemplo de onde eu estou. Aqui no Paraná, a luz liga rápido, pelo menos na capital. 5 dias, assim, é estourado. Geralmente é 2, 3 dias a luz já tá ligada. Mas pode ser que no seu estado seja mais demorado. Aí sim você tem que verificar, porque fazer contestação do imóvel sem luz não tem nem sentido. Exemplo, demora 10 dias aqui para ligarem a luz. Então, o teu prazo vai ter que ser no mínimo 10 dias, né, de contestação.
inquilino pegou a chave, já vai ter que pedir para ligar, tá? Então, não tem muito sobre contestação na lei. Então, o que a gente vai falar aqui são coisas práticas para você verificar. Então, tá. Primeira coisa, tem que ter uma previsão contratual de prazo de contestação, tá? Tem que ter ali qual que é o prazo da contestação, se é dias úteis, se é dia corridos, a partir de quando que vai começar a contar. E as imobiliárias, corretores, vocês têm que incentivar o locatário a fazer a contestação. E você que é locatário, faça a contestação, não deixe para depois. Porque depois não adianta você querer falar na saída assim, já estava assim quando eu cheguei, porque você tinha um direito. E você abriu mão desse direito de contestar. Então, depois não tem como você provar que estava daquele jeito. A vistoria de entrada está dizendo uma coisa, você está dizendo outra. Então, às vezes ali pode acontecer, né? Tá lá, parede em bom estado. E tem fotos de longe. E você vai lá e bate o pé na saída dizendo que já tinha um furo ali. Mas de longe não dá para ver esse furo e no descritivo não está escrito. E aí, será que estava mesmo ou não estava? Você não contestou. Você se coloca no lugar da imobiliária do corretor. Eles têm vários imóveis, não tem como eles lembrarem, do vistoriador também, né? Como que era esse imóvel há anos atrás, entende? Um ano atrás. E o vistoriador, muitas das vezes, é terceirizado. Eu sou terceirizada das imobiliárias quando eu faço vistoria. Então, eu nem sei, eu nem conheço o imóvel, eu realmente não sei como estava essa entrada. Pode ser que seja uma vistoria que eu fiz, mas eu também não vou lembrar. Porque só nos últimos 2 anos eu já fiz mais de 800 vistorias para uma imobiliária. Então, assim, eu não vou lembrar, gente, eu não vou lembrar. Então, faça a contestação, porque se você não fizer, você está abrindo mão de um direito seu e depois não vai ter como você provar. Mas não tinha foto lá, então pronto, eu não vou aceitar. A lei do inquilinato, ela não fala sobre fotos. Como eu falei, é uma lei antiga, então por enquanto não tem isso de foto ser obrigatório. Assim, até jurisprudências, até hoje, pode ser que tenha, gente, se vocês tiverem, podem me passar, porque eu não fico vendo em todos os tribunais, mas até hoje eu não achei um juiz que falou assim, eu não vou aceitar esse reparo aqui que atribuíram para o locatário porque não tem foto. Não, não tem. Se tiver a vistoria por escrito, o locatário assinou, não fez contestação, mesmo que não tenha foto daquele item em si, geralmente o pessoal aceita, o juiz vai aceitar. Agora, se não tem vistoria por escrito e não tem foto, também não adianta. E também não adianta só ter foto, tem que ter o descritivo, mas isso aí é para outra aula. Então, tem um prazo contratual para vocês fazerem as contestação. Também não adianta ter um prazo contratual e você colocar assim. Então, só colocar aqui para a gente não se perder. Então, primeira coisa que tem que ter, prazo contratual para contestação. Deixa eu já apertar ele aqui. Então, não adianta ter um prazo no contrato lá, uma cláusula com prazo, e depois está escrito assim, o locatário recebe o imóvel nas condições que ele visitou, sem poder reclamar depois. Cláusulas assim que eu já vi. Porque daí não dá, gente. O locatário não acompanhou a entrada. Né? Ele não estava na vistoria de entrada. Ele não vai ter direito de poder contestar, então ele está assumindo que está tudo ok. Se você é locatário e acontecer uma situação dessa, se você quiser muito alugar imóvel e tiver essa cláusula, eu recomendo que você peça para a imobiliária a vistoria de entrada, ao menos, né? Se já fizeram antes de você assinar, e você vai lá com a vistoria de entrada, com a imobiliária, eu sei, não sei como é que funciona, pode ser que tenha a chave, não sei. Acredito que eles vão querer acompanhar. E você já vê ele na hora, antes de assinar qualquer coisa. Veja a vistoria de entrada, o que você concorda, o que você não concorda, e faça a sua contestação, digite lá, ou numa prancheta, caneta ali, escreve no papel, e daí você fala, essa aqui é a minha contestação, vocês concordam? Concordo, então vamos todo mundo assinar aqui. Se não tiver o que fazer, é mais, assim, não é uma forma bem tradicional, não é a forma atual, né? Mas aí tudo bem, faz desse jeito, mas o correto mesmo, para a logística da imobiliária e do locatário, porque o locatário trabalha, corrido para ele, é ter um prazo contratual, tá bom? Segunda coisa, além do prazo contratual, tem que ter também a forma que será feita, deixa eu anotar aqui, feita essa contestação. O canal, a forma também, assim, fotos, descritivo. Como que a imobiliária vai aceitar essa contestação? Então, a forma que será feita a contestação vai ser por e-mail? Vai ser pelo WhatsApp? Você, imobiliária corretora, aceita a contestação só com fotos sem precisar de descritivo? Ou você quer o descritivo, só descritivo, não precisa de foto? Ou você quer descritivo e foto? Como que vai ser essa contestação?
Também é importante, isso é importante estar no contrato, para depois não ficar aquele, eu não sabia, eu não sabia. E porque muitas imobiliárias fazem por algumas empresas, e as empresas têm lá um link que eles enviam para o locatário fazer a contestação. E elas dão um prazo, meu prazo, a empresa de vistoria é 5 dias, depois disso eu não aceito mais contestação. Aí você, imobiliária, dá 10, então daí a contestação vai ser direto com você. Como que vai ser essa contestação? Direto no meio da imobiliária? Direto do link da empresa parceira que faz a vistoria? Foto descritivo? Precisa de vídeo? Você quer a foto bem do ângulo, igualzinho que está na entrada? Por exemplo, eu não concordei com um piso ali atrás da porta, então eu vou tirar uma foto bem daquele ângulo para comparar. Então, tem que ter bem descrito ali no contrato ou na própria vistoria mesmo, lá num campo de observações gerais, como que vai ser feita essa contestação, para que não tenha desentendidos, tá? Gente, se estiver ouvindo barulho, eu tô fazendo um bolo, tá? Na airfry, eu nem sabia que dava para fazer bolo na airfry, mas descobri, tô fazendo ali, então se tiver um barulhinho, tô tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo, porque eu sou mulher, né? A gente faz duas coisas ao mesmo tempo. Então, tem que ter a forma que vai ser feita essa contestação. Então, tanto o locador, ficou pronto, tanto o locatário, tanto a imobiliária, todos vocês têm que estar alinhados. A imobiliária tem que saber dos processos dela e o locatário tem que ler o contrato. E é importante o locador também saber. Eu diria até que é importante enviar a vistoria para o locador, para ele assinar, ou ao menos para ele ter ciência de como que está sendo feita essa vistoria, porque se tiver alguma coisa que ele não concorda também, às vezes acontece. Eu já peguei uma situação que a gente dá mentoria também para as imobiliárias aqui, né, na nossa cidade e online. A gente já pegou uma situação de uma imobiliária que o vistoriador esqueceu de colocar que a pintura era nova. E aí a imobiliária não conferiu, porque é muito contrato, né? Tudo. Gente, aí não conseguiram cobrar no final do locatário. 2 cômodos, o resto tudo estava novo, mas 2 cômodos ele esqueceu de colocar que era nova. E agora, será que era nova mesmo? Por que ele não colocou nova? Será que ele pensou alguma coisa? O que foi? Seria bom ter enviado a vistoria para o locador, porque o locador já ia ver aquilo ali, ia bater o olho e falar, isso aqui não tá errado, porque a pintura ali é nova, eu pintei. Por que ele colocou que não é nova? Qual que são as provas e tal? E não mencionou por que não era nova, não colocou dano nem nada. Então, e se o locador, você que é locador, tem que ficar muito esperto também, porque o pessoal às vezes manda a vistoria assim, depois eu vejo. Depois você não vai poder reclamar. Se eles provarem que você recebeu ali a vistoria e você não olhou, não tem como você reclamar depois, assim, né? No sentido assim, que tudo bem, teve uma falha ali, às vezes, na prestação do serviço da vistoria, ok, concordo com você, mas você teve a oportunidade de falar lá para eles, não tá certo aqui, errou nisso, e você não falou. Então, vai ficar uma situação complicada para você também. Então, é aquela coisa, né, gente? Quando você aluga um imóvel, ninguém quer ir para a justiça brigar. A gente quer que tenha processos corretos para que não tenha que chegar a esse extremo. Então, não pense assim, mas é problema da imobiliária, ela que fez a vistoria, o vistoriador dela que fez, eles que se virem. Se tem como você evitar esse problema, não é melhor? Do que você ter que ter uma dor de cabeça lá no final, não conseguirem cobrar, vamos dar o exemplo da pintura, não conseguir cobrar e você não viu, entendeu? Então, é seu imóvel, vamos ajudar. Lógico, você coloca na imobiliária porque você quer que eles cuidem, então, mas tenha precauções, porque como eu falei, nós somos humanos, nós podemos errar. E às vezes a imobiliária vai ser certinha, vai pagar aquela pintura porque passou. Só que assim, às vezes ela vai demorar, porque ela não tem caixa, ou vai ficar aquela história, deixa eu ver o que aconteceu, e vai demorar. Então, sempre peça para a imobiliária mandar vistoria para você. Você que é proprietário, você que é locador, para você conferir. E as contestações também, que às vezes a imobiliária esquece de mandar as contestações que o inquilino fez. Assim tá todo mundo transparente, desde a entrada, na saída não vai ter surpresas. Ninguém gosta de ter que pagar prejuízo na saída, né? Mas pelo menos você tá bem resguardado, todas as partes estão resguardadas, tá bom, gente? Então, apenas para deixar aqui para vocês, então, também é importante vocês colocarem, pode ser no contrato, né, ou ali na vistoria, vocês têm que analisar. Se essa vistoria, ela vai ser feita, você que é imobiliária, né? Se essa vistoria vai ser feita por terceirizado, vai ser feito direto no link lá. Vocês vão dar total autonomia para esse terceirizado. Falar assim, eu aceito essa contestação, ou vocês vão querer que ele chegue até vocês e fale, essa contestação aqui surgiu, quero saber se vocês concordam. Por quê? Porque às vezes o terceirizado pode acontecer de na correria ele ter um monte de vistoria, né? Dependendo, às vezes a empresa não tem muitos processos, né, de vistoria, e aí vão lá e aceitam toda a contestação e nem verificam. E às vezes aquela contestação não procede. O locatário pode ter danificado na mudança o item, e aí falou, já estava assim, vocês não colocaram na vistoria. Pode acontecer isso também.
Eu, como vistoriadora de imóveis e como corretora, eu tenho poucos imóveis locados aqui para a nossa imobiliária, porque a gente administra só dos nossos investidores, o pessoal que compra com a gente. A gente não é nosso forte trabalhar com locação, mas a gente trabalhava antes com locação, carteira grande, aí a gente diminuiu nossa carteira, ficou mais enxuta para trabalhar só com os investidores. O que eu penso e o que eu faço, né? Algumas vistorias a gente faz terceirizada para ficar imparcial e toda aquela coisa. Eu prefiro ficar com as contestações, mesmo que seja mais um processo para a imobiliária, porque aí eu vou conferir se aquela contestação procede, entende? Não tem o risco de eu colocar na mão de outra pessoa, ela não conferir com zelo aquilo ali, e aí dá um problema depois. E depois, no final, fica difícil você perguntar para eles por que aceitou. Fica complicado achar ali onde que começou o nó, entendeu? Então, eu prefiro verificar a contestação, se procede, e aí eu falar se procede ou se não procede. É até importante ter no contrato isso, que uma vez feita a contestação, ela vai ser analisada e comparada com a vistoria de entrada. Não é assim, fiz a contestação, pronto. Ai, tô livre disso aqui. Porque, com todo respeito a vocês que são locatários, tá, gente? Aqui tem gente que é de má fé, não é todo mundo que é assim, mas tem um locatário que na entrada fez a mudança lá e bateu na quina, arrancou um pedação da parede, bateu o armário. É muito comum isso acontecer em mudança. E aí ele pensa, ai, na saída eu vou ter que pagar. Aí ele vai lá e tira uma foto, ainda mais se a parede já tá com a pintura usada, né? Que ele sabe que não vai precisar pintar, provavelmente, na saída, então ele não quer mais um dano para tentarem colocar pintura para ele. Aí ele vai lá e tira a foto e fala, ó, já tava assim essa parede. Aí você tem lá uma foto da entrada daquela mesma parede sem aquele lascado. Se a empresa de vistoria faz na correria, comete um erro e só aceita, só vai aceitando as contestações, ok, ela vai aceitar aquela contestação. E como que você vai cobrar depois do locatário na saída se você falou que você concordou? Ah, mas aí você vai querer provar lá na saída, mas olha essa foto aqui na entrada e essa foto que você me mandou. Ah, mas 2 anos atrás, gente, não vai adiantar. Então é melhor, às vezes, a imobiliária ficar com a contestação. É uma opinião, é uma ideia. Se você falar, não dá, eu tenho uma carteira muito grande, eu teria que colocar mais um processo, às vezes mais uma pessoa para me ajudar aqui na imobiliária, não tem como. Então, sempre pegar, às vezes, assim, na sorte, assim, deixa eu pegar aqui essa contestação à toa, escolher um imóvel aqui que teve entrada, vamos pegar essa contestação. E aí você dá uma olhada, uma analisada para ver se procede, se está tudo ok, entende? Que aí, pelo menos, você dá uma conferida. E sempre alinhando com a empresa de vistoria para não acontecer esse problema, tá? E você, locatário, tem que saber, então, sempre no contrato, qual que é o prazo de contestação, qual que é a forma de contestação e qual que é o canal, né, de contestação e qual que é a forma. Foto descritivo, querem só o descritivo, querem só foto, como que eu faço, qual que é o prazo. A imobiliária sempre pensar em colocar essa previsão, né, e o locador sempre pedir a vistoria de entrada e a contestação quando começar uma locação. É bom vocês terem esses documentos. Tanto as obrigações do locador quanto do locatário estão previstas na Lei 8245. As obrigações do locador tem muita coisa sobre a vistoria de entrada, sobre o imóvel em si, né, no artigo 22, que fala que é ele que tem que fornecer a vistoria, que ele tem que entregar o imóvel em condições de uso, que ele responde pelos vícios anteriores à locação. Por isso a importância da vistoria de entrada, porque você vai saber como que o imóvel está no ato da entrega. Então, assim, tendo a vistoria, não tem como o locatário responder por algo que ele não fez. Por isso a importância da vistoria de entrada. Você que é locador e aluga direto, você está alugando na sorte para parente, para amigo, para conhecido e desconhecido, sem vistoria, você está correndo um super risco. Não adianta depois você ficar falando, ai, não compensa alugar imóvel, melhor deixar fechado, porque só dá prejuízo se você não faz um bom contrato, se você não faz uma vistoria de entrada. Aí você me perdoe, mas aí a culpa é sua, né? Locação é investimento. E todo investimento tem risco, e sempre a gente tem que tentar minimizar ao máximo o risco. Até no banco é assim, você vai lá investir. Tem a renda fixa, tem a renda variável. Na renda fixa, dependendo do investimento, você tem lá o fundo garantidor de crédito, que é para minimizar o risco. Até investimento tem como minimizar risco. Muito mais locação, que é um bem imóvel, que é um bem muito grande, o valor é oneroso, não é uma calça jeans, como diz meu marido, né? Então, sempre se resguardar. As obrigações suas, locador, estão todas na lei do inquilinato, no artigo 22, inclusive de fornecer a vistoria de entrada e, inclusive, na própria vistoria de entrada ser imparcial, mostrar os danos, para que seja uma locação justa para ambas as partes. Como não tem a obrigação, não tem a questão da contestação na lei, a gente fez esse vídeo para ajudar vocês também. Não pensem que só o locador tem obrigações, o locatário também tem. Uma delas, elas estão no artigo 23, opa, tá errado aqui.
Deixa eu só corrigir aqui. Artigo. Então, no artigo 23, né, as obrigações do locatário, e uma das obrigações do locatário tem também a ver com o estado do imóvel, com a vistoria, né? Que ele tem que restituir o imóvel na mesma forma que ele recebeu, né? Ou melhor, né? Salvo o desgaste natural, tá? Então, vocês podem ler tudo isso que eu tô falando lá na lei, tá? Não tô falando coisa na minha cabeça, tá bom? Depois dei uma lida, é a Lei 8245, de 91, a Lei do Inquilinato. Então, gente, tragam essas dicas para vocês usarem na imobiliária de vocês, você que é locador para você e você que é locatário. Todo mundo aqui recebeu dicas para poder se resguardar. Lembrando sempre, se você é locatário e você não faz as contestações no prazo, não adianta querer fazer depois. Faça no prazo, a não ser que seja uma coisa tipo assim, que não dava para ver, é um vício oculto, sabe? Que tem que usar o imóvel para poder ver. Às vezes, para uma defiação não vai aparecer em 5 dias, vai aparecer conforme você vai usando. E tudo bem. Mas o prazo mesmo, você tem que cumprir ali, porque senão o pessoal não vai levar em consideração a tua contestação. E eles estão corretos. Eles estão corretos. Senão você vai ficar daqui a pouco, 3 meses, querendo colocar coisa ainda ali que não dá, entendeu? Que às vezes você pode ter danificado. Nem na maldade, às vezes você não viu, mas pode acontecer. Então, respeitem os prazos, respeitem as cláusulas contratuais, façam tudo de forma justa, que vocês. É aquela coisa que eu sempre falo, né? Locação é um pouquinho de estresse, mas tem como a gente minimizar, tá bom? Então, fica a dica para vocês. Quem quiser investir em vistoria de entrada, fazer boas vistorias para evitar esse tipo de problema, seja você corretor, imobiliário, gestor de locação, abro também para os proprietários, se por acaso tiver algum proprietário que tem interesse em aprender a fazer vistoria de entrada, a gente tem um curso de vistoria de entrada, um curso FAST, que é justamente para essa necessidade. Então, é um curso direto ao ponto, tá? São poucas horas ali de conteúdo, mas com muito conteúdo. É 3, 4 horas de conteúdo. Você vai receber certificado, você vai ter modelo de vistoria, você vai ter ali um passo a passo de como fazer a vistoria de entrada, e lá a gente também fala sobre contestações. Tá bom, gente? Então fica aí para vocês, eu vou deixar o link ali nos comentários para quem tiver interesse nos nossos treinamentos. É só acessar wagnerbarroso.com. Wagner, para quem já sabe, não preciso repetir, mas para quem não sabe, o Wagner é meu marido e sócio, ele também é vistoriador de imóveis, tá bom? Sempre que quiserem saber mais sobre vistoria, só acompanhar o nosso canal. Um abraço para vocês, gente. Tchau, tchau.